Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abreu, vocês sabem, é sempre uma alegria enorme receber vocês aqui na minha casa e no meu canal. Neste mês de outubro, nós estamos celebrando os 93 anos, o 93º aniversário da Revolução de Outubro de 1930, que não apenas elevou o grande Getúlio Dornelles Vargas ao poder, à liderança política no nosso país, mas também acabou, em primeiro lugar, reconectando o Brasil com a sua tradição política iniciada com a chegada dos portugueses aqui no nosso país e que foi fraturada com a imposição da República Velha a partir do golpe de 1889, mas também lançou as velas do nosso país nos mares da modernidade, introduzindo aqui no Brasil não apenas uma estrutura de organização do trabalho, mas também estabelecendo quase que o próprio capitalismo aqui no nosso país, toda a política de urbanização, industrialização, tudo isso aí foi iniciado a partir da Revolução de 1930. E em face de uma efeméride tão importante, aqui o nosso canal, um canal nacionalista, um canal varguista, nós vamos celebrar esse momento importante realizando aqui algumas atividades, Além das atividades corriqueiras que a gente já tem feito aqui no canal, tentando levar para vocês um pouco de conhecimento a respeito dessa fase tão nebulosa, tão pouco conhecida da história brasileira, nós vamos tentar realizar aqui ao longo deste mês algumas aulas a respeito do pensamento de alguns autores importantes para a formulação da doutrina política que vigiu durante o período especialmente do Estado Novo, que é o zênite, é o ápice desse processo que foi iniciado com a Revolução de 1930. Então aqui no canal, quem já nos acompanha sabe que a gente tem uma série de vídeos intitulada Biografias do Brasil, em que a gente busca apresentar o pensamento de autores de relevo, autores de importância na história do pensamento brasileiro. Pois bem, ao longo deste mês, do mês de outubro, a gente deve dedicar essa série das biografias do Brasil a pensadores de relevo e que tiveram uma importância, como eu já falei, na concepção, na confecção ideológica das diretrizes ideológicas e políticas que coordenaram, que balizaram a ação política durante o período da Era Vargas e, mais precisamente, durante o período do Estado Novo. Grande parte desses pensadores eles se congregavam em torno de um foro de discussão que foi a revista Cultura Política. Essa revista Cultura Política ela foi iniciada no ano de 1941 e ela encerrou as suas atividades no ano de 1945. E era uma revista muito peculiar porque ela não abria espaço apenas para os indivíduos que eram simpatizantes do regime encabeçado pelo Getúlio Vargas, mas também abria espaço para indivíduos que, em que pese não serem indivíduos radicais, de não terem uma postura radical, tinham uma série de divergências, tinham uma série de dissonâncias em relação à melodia principal que era tocada pelas cabeças políticas do Estado Novo. E essa revista ela foi criada e era coordenada por um indivíduo de nome Almir de Andrade, que foi uma das inteligências mais frutíferas, mais férteis do período em tela. E a gente vai iniciar essa nossa série de vídeos comemorativos a respeito da inteligência brasileira durante o período do Estado Novo, dando primazia para o pensamento da figura do Almir de Andrade. Vou fazer aqui primeiro uma rápida revisão biográfica do Almir de Andrade. O Almir de Andrade ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é carioca e ele foi formado em Direito pela antiga Universidade Nacional. O Almir de Andrade, ele, apesar de ser formado em Direito, ele desenvolveu uma série de estudos em outras áreas do saber. O Almir de Andrade tem estudos na área da filosofia, inclusive tem esse livro aqui, eu deixei separado, muito bom, que eu recomendo vocês a adquirirem, intitulado As Duas Faces do Tempo, que é um livro sobre a filosofia dialética, sobre a ontologia, ele traz uma série de temas interessantes aqui,
ao mesmo tempo com uma grande profundidade e também com um didatismo que chega a impressionar, porque o Almir de Andrade ele tem essa capacidade de trazer reflexões muito complexas, mas de uma forma muito simplificada, sem ser simplista, né? Simplificando, quebrando toda aquela neblina terminológica, conceitual, que acaba muitas vezes afastando as pessoas da compreensão de certas noções e certas ideias que são tão importantes para a gente poder organizar o nosso pensamento. O Almir de Andrade, ele atuou nessas diversas áreas aqui que eu já mencionei para vocês. Então, ele tem estudos no campo da psicologia, ele tem estudos no campo da filosofia, ele tem uma série de estudos de âmbito de crítica literária, e foi justamente por conta desses estudos de natureza literária que ele acabou tomando contato com 5 volumes da Nova Política do Brasil, que era, na verdade, uma compilação de discursos do Getúlio Vargas. Ele fez um trabalho interpretativo, literário, a respeito desses 5 volumes, que acabou chamando a atenção de algumas pessoas importantes, muito próximas ao Getúlio Vargas, que acabaram, num certo sentido, cooptando o Almir de Andrade, né, utilizando aqui o termo cooptar no bom sentido, trazendo o Almir de Andrade para a zona de influência do Getúlio Vargas. Uma dessas pessoas foi o Lorival Fontes, que depois, em 1938, ele veio a ser o diretor do DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e ele convidou o Almir de Andrade, em 1941, para fundar e também coordenar essa revista, a revista Cultura Política, que foi o foro mais importante de discussão cultural e intelectual da intelectualidade brasileira durante esse período de 1941 até 1945. Então aqui a gente tem um panorama geral do que foi a biografia do Almir de Andrade. O Almir de Andrade ele faleceu em 1991, e apesar dele ter ocupado um cargo depois, quando Getúlio Vargas retornou à presidência, ocupou um cargo menos importante, e depois ele acabou se retirando quase que totalmente da vida política, uma vez que ele foi escanteado do meio intelectual brasileiro, que era quase que monopolizado pelos setores que foram combatidos pela Era Vargas. Então, obviamente, que uma figura tão vinculada ao pensamento predominante na Era Vargas encontraria muita dificuldade de inserir-se nesses meios que lhe eram tão antagônicos. Então, antes da gente entrar no pensamento em si, aqui no filé mignon, na carne ideológica das ideias do Almir de Andrade, tem 2 recados aqui para deixar com vocês. Primeiro, aquele recado tradicional, protocolo que a gente tem, em que eu peço a vocês para que vocês deixem a curtida aqui no vídeo, também para que vocês, caso ainda não sejam inscritos aqui no canal, que vocês considerem se inscrever. A inscrição de vocês é uma coisa que ajuda bastante aqui na disseminação da nossa mensagem e, principalmente, que vocês ajudem a compartilhar esse conteúdo, esses vídeos, com pessoas que vocês imaginem que tenham interesse, né, nesse tipo de abordagem que a gente apresenta aqui, porque já cansei de falar isso para vocês, mas eu continuo aqui na minha ladainha. Nosso canal ele acaba não tendo uma repercussão algorítmica, por assim dizer, né? Os algoritmos que comandam aqui a difusão de conteúdo na plataforma não são muito simpáticos ao tipo de conteúdo que a gente apresenta por uma série de razões, algumas mais lícitas e outras nem tão lícitas assim. Então, o que acaba acontecendo é que a única oportunidade que a gente tem de fato, expandir o alcance do conteúdo que a gente apresenta é através desse trabalho generoso, desse serviço generoso que vocês prestam aqui ao canal na disseminação, no compartilhamento desse conteúdo. Além disso, também minha propaganda, meu jabá semanal, convido a vocês entrarem no link que vai estar aqui na descrição deste vídeo, que vai levar para a editora Clube de Autores, que é onde eu fiz o lançamento do meu mais recente livro, que é o livro Antologia do Viralatismo, em que eu apresento uma grande revisão de um conjunto de teorias que desde o século XVIII vem contaminando o pensamento nacional e vem disseminando essa ideia derrotista, depreciativa em relação não apenas à intelectualidade brasileira, não apenas em relação à cultura brasileira, mas acerca do próprio povo brasileiro, né? A própria nação brasileira, no sentido de apresentar o Brasil como um fracasso histórico, como um país que, no máximo, deveria se converter numa espécie de satélite de outras nações, estas sim mais desenvolvidas. Então, deixo o convite para que vocês entrem lá
no site do Clube de Autores e conheçam esse meu livro Antologia do Viralatismo, e caso tenham interesse, caso julguem que o conteúdo é um conteúdo interessante, tenham condições também, obviamente, que vocês considerem adquirir o meu mais novo livro. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o Almir de Andrade. A ideia mais importante que é defendida pelo Almir de Andrade em dois livros, duas obras muito importantes do autor, são Aspectos da Cultura Brasileira e a obra Força, Cultura e Liberdade. Nesses dois livros, o Almir de Andrade ele vai defender a existência de uma doutrina política brasileira. Guardem essa expressão, doutrina política brasileira. Que quer dizer o quê? Quer dizer que no Brasil se desenvolveu não apenas uma forma própria, singular, de se pensar a política, mas também uma metodologia, um método particular de exercício da atividade política assentada na tradição que se iniciou no nosso país com a chegada dos colonizadores portugueses. Então, o Almir de Andrade ele vai defender essa tese fundamental. Porém, para a gente poder entender com um pouco mais de substância essa tese apresentada pelo Almir de Andrade, a gente tem que atravessar duas noções importantes que são apresentadas pelo autor. A noção que ele apresenta e defende de cultura e a noção de nação, de nacionalidade que ele vai encampar. Cultura, para o Almir de Andrade, é o seguinte: a cultura é a atualização particular da potencialidade inerente à espécie humana por um determinado povo. Então, vou explicar o que é essa definição hermética de cultura do Almir de Andrade. Para o Almir de Andrade, o ser humano ele tem um conjunto de potencialidades que são inerentes à espécie. Então, o ser humano, como um ser racional, como um ser dotado de livre-arbítrio, como um ser que tem consciência a respeito da sua própria morte, como um ser que tem a capacidade de interagir com elementos metafísicos que constituem, que fundamentam a realidade, tem a capacidade de experienciar a transcendência. O ser humano ele tem uma experiência, tem uma relação muito própria com o restante do mundo, com o restante da realidade. Porém, o Almir de Andrade ele observa de uma forma muito inteligente que essa potencialidade que é inerente à espécie humana, ela vai se atualizar, né? Ela vai se transformar em realidade de maneiras muito específicas e muito próprias, segundo dois elementos que são elementos muito importantes, né? Que vão condicionar essa atualização da potencialidade humana. O primeiro desses elementos é o meio, o ambiente, o ecossistema no qual esse grupo humano ele vai sobreviver. E o segundo desses elementos são as contingências, as próprias vicissitudes da história. Então é óbvio que o meio ele vai influenciar na forma como a cultura ela vai florescer. Então você tem um meio desértico, você tem um meio gelado, você tem um meio que é mais ou menos ecumênico, você tem as próprias demarcações que são realizadas pela geografia, montanhas, escarpas, rios. Então esses elementos e o conjunto de recursos que são oferecidos pelo próprio meio ou que não são oferecidos pelo próprio meio, eles vão, num certo sentido, condicionar, eles vão determinar o florescimento daquela específica cultura, né? Daquela cultura que é inerente àquele grupo social que está ali abraçado por aquele ambiente, por aquele ecossistema. E as contingências históricas, né? A forma como o conjunto de acontecimentos históricos que são entremeados tanto pelo acaso quanto por acontecimentos anteriores, como eles vão se encadeando de uma maneira específica na história de cada povo, esse elemento da contingencialidade histórica também vai sendo importante. Então você tem povos que se mantêm isolados, você tem povos que eles dialogam com outros povos, você tem povos que são completamente exterminados, você tem povos que eles prosperam e se tornam impérios e conseguem encampar, dialogar com a cultura de outros povos de uma maneira dominante. Então essa contingência histórica também é um elemento absolutamente fundamental para o florescimento, para a expressão, para a vinculação, para
a elevação, a atualização da cultura inerente a cada povo existente no planeta. Ora, o Homem de Andrade ele vai observar o seguinte, ele vai observar que, por conta da influência desses elementos, apesar da espécie humana ela ter uma espécie de um horizonte de potencialidades culturais, que é um horizonte comum a todos os seres humanos, porque os atributos que constituem a espécie humana como uma espécie singular eles são compartilhados, por conta da contingencialidade histórica e da influência do ambiente, cada povo ele vai atualizar esses elementos de uma forma própria, estabelecendo aquilo que ele vai chamar de cultura, estabelecendo o nascimento de culturas próprias. E a cultura, nesse sentido, aí a gente retoma aquela definição hermética, ela é a atualização particular da potencialidade humana por cada povo por conta disso, porque essa potencialidade ela vai ser influenciada por esses elementos, contingência histórica e pelo elemento da influência do meio. Partindo dessa definição do Almir de Andrade, a gente pode apontar dois elementos aqui que são elementos importantes. Em primeiro lugar, o Almir de Andrade ele vai estabelecer uma distinção entre aquilo que ele chama de uma cultura viva e uma cultura morta, uma cultura mumificada. Uma cultura viva é justamente uma cultura que expressa esse processo de atualização das demandas da realidade de cada povo, tanto na própria realidade física, né, e aí a gente pode levar em consideração uma infinidade aqui de elementos que expressam uma cultura na realidade física, quanto até na própria realidade das ideias, né? A gente está utilizando esse termo realidade aqui num sentido mais lato, num sentido ontológico, não apenas a realidade material, mas também a própria realidade psicológica. Então, o que acaba acontecendo é que cada cultura ela vai expressar de uma forma própria essas demandas do encontro daquele povo com a realidade e, ao fazê-lo, ela vai se nutrir de vida, ela vai se manter energizada, ela vai se manter viva. Então essa expressão é como se fosse uma espécie de um sangue, de um oxigênio que estivesse correndo pelas veias de cada povo, mantendo a cultura daquele povo viva e também energizando naturalmente, vitalizando com elan a existência daquele povo. E o Almir de Andrade ele vai comparar essa cultura viva, né, essa cultura que expressa os desígnios de cada povo, com aquilo que ele vai chamar de uma cultura fixa, uma cultura morta, que, se apresentando como uma cultura cosmopolita, uma cultura universal, na verdade vai impor um arcabouço simbólico de outros povos, de povos diferentes que foram cunhados a partir de realidades diferentes, de um meio diferente, de contingências históricas diferentes. Então, disfarçado de uma cultura universal, essa cultura morta, ela vai se instalar dentro do seio cultural de um povo e vai impedir o florescimento da sua cultura orgânica, da sua cultura viva. Ela vai, num certo sentido, quase que... ela vai asfixiar, é o termo, inclusive, que o Almir de Andrade utiliza, ela vai asfixiar o processo de florescimento da cultura que é orgânica, da cultura que é natural, da cultura que dialoga com as contingências históricas e com o meio no qual aquele povo veio a se desenvolver. Então aqui você já tem um elemento que é um elemento muito importante que vai atravessar toda a leitura historiográfica que o Almir de Andrade vai propor a respeito da história do Brasil, que é justamente essa distinção entre uma cultura orgânica, uma cultura representativa, e essa cultura morta, que é apresentada como algo universal, mas que na verdade não é nem algo universal, porque é algo que advém de culturas diferentes, de culturas alienígenas, e que, em vez de elevar o elan, a vitalidade de um povo, serve para poder asfixiar, estrangular aquele povo. Outro elemento importante, outro aspecto importante dessa reflexão que é proposta pelo Almir de Andrade é
o fato de que essa abordagem culturalista, que é difundida pelo Almir de Andrade, mas levando em consideração que o Almir de Andrade não é o primeiro a propor essa leitura da sociedade brasileira a partir de uma visão culturalista. Teve um autor anterior a essas obras do Almir de Andrade que o fez de uma maneira absolutamente majestosa, que foi o grande Gilberto Freire, inclusive, que é utilizado como uma referência renitente para o Almir de Andrade. Fazendo um parênteses, o Almir de Andrade foi talvez o maior responsável por articular essa interface entre o pensamento freireano e o projeto político do Getúlio Vargas, uma vez que o Gilberto Freire, do ponto de vista político, ele era muito vinculado à oligarquia dos Cavalcante, lá em Pernambuco, né? Inclusive, um governador de Pernambuco, em 1936, 37, que era o Lima Cavalcante, ele chegou a ser expulso do seu cargo e foi substituído pelo interventor Agamenon Magalhães, que foi responsável por prender o Gilberto Freire, né? Então, do ponto de vista político, a relação entre o Getúlio Vargas e o Gilberto Freire é muito conturbada. Mas, do ponto de vista ideológico, foi possível realizar a costura de um diálogo, de uma interface de ideias entre o projeto varguista e o Gilberto Freire, especialmente através desse trabalho que foi realizado pelo Almir de Andrade. Pois bem, agora que a gente já entendeu o que é essa ideia de cultura, e entendeu que o Almir de Andrade ele parte de uma visão culturalista, a gente consegue perceber claramente que essa visão que foi encampada pelo Almir de Andrade foi muito importante no afastamento, na dissidência daquela visão ideológica que foi absolutamente hegemônica durante o período da República Velha, que era o racismo científico. Como eu já falei, o Gilberto Freire é a grande figura responsável pelo desenvolvimento de uma proposta alternativa a essa visão do racismo científico, né? Especialmente com a obra Casagrande Senzala, que é de 33. Porém, o Almir de Andrade, ele se junta, ele se assoma a essa fileira de intelectuais brasileiros que se colocam na posição de atacar de uma maneira veemente esse conjunto de teorias de caráter racista que orientaram em grande medida aí a política nacional, especialmente no período da República Velha. Então, no livro Aspectos da Cultura Brasileira, o Almir de Andrade ele vai criticar visões que foram apresentadas tanto pelo Charles Darwin, pelo Spencer, pelo Conde de Gobineau, pelo Thomas Malthus, enfim, ele vai apresentar uma grande crítica a essa aquarela de pensamento que converge com o liberalismo, que converge com o racialismo, com o racismo científico, com o darwinismo social, com o malthusianismo, enfim, todo esse chorume intelectual, e ele vai abrir alas para o florescimento de um pensamento nacional que seja orientado não por uma visão racista, mas sim seja orientado por uma visão que dialogue com elementos de ordem mesológica, né, da inter-relação entre o indivíduo, o povo e o meio, e também com elementos de ordem cultural, de ordem histórica, de ordem geográfica. Então vai apresentar uma visão muito mais generosa, muito mais ampla do que a visão que era hegemônica durante o período da República Velha. Partindo dessa ideia de cultura, que é defendida pelo Almir de Andrade, o Almir de Andrade ele também vai defender uma visão de nação. Ora, a nação para o Almir de Andrade nada mais é do que a organização política de um povo que se constitui a partir de uma cultura, ou seja, que se constitui a partir de uma forma específica de atualizar na realidade o potencial inerentemente humano de interagir com o mundo de uma maneira própria, de uma maneira específica. Então, a nação é a organização política da cultura de um povo. E partindo dessa visão de nação, o Almir de Andrade vai propor algumas discussões que também são discussões muito importantes. A mais importante delas é a oposição que ele vai estabelecer entre o nacionalismo e o universalismo. O Almir de Andrade ele vai entender o nacionalismo como uma ideologia e uma doutrina política
que defende, em primeiro lugar, o direito à existência de cada um dos povos. Além disso, o direito à preservação daquela cultura, daquela forma específica de manifestação da potencialidade humana. E também, naturalmente, o direito a que cada povo possa se organizar politicamente em função das suas demandas, das exigências enfrentadas por aquele povo na sua realidade que lhe é inerente e também em sintonia com o arcabouço cultural que foi o fundamento, né, que foi o berço de nascimento daquele povo. Então, uma visão de nacionalismo que é muito diferente do tipo de nacionalismo que, via de regra, se busca atribuir à Era Vargas, que é esse nacionalismo mais violento, mais belicoso, uma coisa até, em um certo sentido, xenófoba. Nada disso. O nacionalismo defendido pelos intelectuais da Era Vargas, que é a tradição nacionalista brasileira, é um nacionalismo generoso e é um nacionalismo que respeita as diferenças inerentes a cada um dos povos e é um nacionalismo que quer apenas salvaguardar o direito de cada povo, não apenas existir, mas também o seu direito de se organizar politicamente em função das suas necessidades e também dos seus interesses. Então essa daqui que é a visão de nacionalismo que é apresentada pelo Almir de Andrade, que vai se contrapor àquilo que ele caracteriza como universalismo, que nada mais é do que a negação desse direito. Ih, rapaz, é um trovão forte agora. Nada mais é do que a negação desse direito que é realizado por outras nações. Então, o universalismo, assim como a cultura morta, a cultura mumificada, ele vai se apresentar como um conjunto de ideias que seriam inerentes a toda a humanidade, que expressariam desejos, desígnios, aspirações de todo ser humano. Mas, no final das contas, ele não é isso. Por quê? Porque as aspirações humanas elas só podem se expressar a partir da cultura na qual aquele indivíduo, aquele ser humano, ele é forjado, a partir da cultura na qual ele nasce. Então, mesmo os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes homens cujo pensamento transcendeu, superou as barreiras nacionais, esses homens também foram marcados por uma cultura específica, que era a sua cultura, e também por um tempo histórico, que era o seu tempo histórico. E apenas pelo fato de eles ressoarem esses elementos que eram pertinentes à sua cultura, que eles conseguiram, de fato, estabelecer esse diálogo mais amplo entre as diferentes culturas. Você acessa o universal a partir do nacional. Isso é uma lição do grande Luiz da Câmara Cascudo. E é justamente por isso que esse falso universalismo, ele, no final das contas, é simplesmente uma arma de opressão, uma arma de dominação que é utilizada pelas nações mais fortes para poderem atacar de uma maneira subreptícia, de uma maneira discreta, o direito que cada nação tem de se organizar politicamente e de correr atrás das suas próprias aspirações, dos seus próprios interesses. Então, agora que a gente já estudou, que a gente já entendeu essas duas noções, esses dois conceitos que são basilares, que são fundadores do pensamento do Almir de Andrade, a gente pode colocar os nossos olhos sobre aquilo que ele caracteriza como a doutrina política brasileira, né? Uma doutrina própria do Brasil de pensar e de exercer a política. Para fazer isso, a gente precisa entender a maneira como o Almir de Andrade ele compreende o processo de colonização do Novo Mundo, que foi liderado, obviamente, pela Europa. Almir de Andrade, no livro Aspectos da Cultura Brasileira, ele vai estabelecer quase que um ranking, né? Quase que uma hierarquia entre os diferentes projetos coloniais. E o critério que ele vai utilizar para poder ranquear, para poder hierarquizar esses projetos culturais, ele é um critério muito interessante, muito inteligente, que o Almir de Andrade ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a colonização que tem êxito do ponto de vista civilizacional é aquela colonização que consegue levar ao povo colonizado um conjunto de valores e um conjunto de recursos que não são disponíveis para aquele povo, que naturalmente nessa visão se encontraria num nível de desenvolvimento inferior em face ao povo colonizador, mas que consegue salvaguardar a existência dos elementos culturais que são característicos, que são essenciais daquele povo,
estabelecendo, num primeiro momento, um diálogo, uma interface entre aspas, a cultura do colonizado e do colonizador, e num segundo momento, idealmente, uma simbiose, uma sincretização, uma verdadeira fusão desses elementos, criando um povo novo. Então esse daí seria o projeto colonial ideal, utilizado como estalão pelo Almir de Andrade. Em face desse critério, o Almir de Andrade ele vai ranquear os diferentes projetos de colonização. É evidente que os projetos que ocupam a lanterna, né, que estão na zona de rebaixamento do ranking colonial do Almir de Andrade, são os projetos que foram liderados pela parte nortenha da Europa, né, pela parte protestante da Europa, a saber, os projetos coloniais alemão, inglês e holandês, que na verdade são a verdadeira antítese dessa simbiose que foi idealizada pelo Almir de Andrade. Na verdade, os projetos coloniais protestantes, holandeses, ingleses, alemães, eles consistiram basicamente na exploração, na rapina absolutamente desabrida das riquezas dos países que foram colonizados, né? Na verdade das suas colônias naquele momento, e também quando houve a necessidade de transferir, de transladar setores das suas próprias populações para essas colônias, para o território que pertencia inicialmente aos povos que foram colonizados, não houve nenhuma tentativa de diálogo, de imbricação, de sincretização. Houve pura e simplesmente a aniquilação, o extermínio, a extinção dos povos que habitavam tradicionalmente aquela região e a sua substituição pura e simples por contingentes populacionais das metrópoles, dos impérios. Então foi basicamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, foi basicamente isso que aconteceu na Oceania de modo geral. Então quando a gente vai pegar, por exemplo, o que foi a colonização da América do Norte, olha, tem algumas estimativas que dizem que havia em torno de 10 milhões de índios, de indígenas, de Native Americans, né, como os americanos gostam de chamar, né, de nativos americanos, antes da chegada dos ingleses e dos holandeses ali na América do Norte. Eu pergunto, onde que está essa cultura, onde que estão esses elementos, até geneticamente, onde que estão os traços fenotípicos desses indígenas que habitavam o continente da América do Norte, essa parte do planeta, onde é que eles estão presentes na cultura dos Estados Unidos, por exemplo? Eles não estão presentes, fundamentalmente, porque esses indígenas eles foram completamente aniquilados, eles foram, no primeiro momento, expulsos das suas regiões nativas, né, sendo jogados para dentro do continente americano ali na América do Norte, e no segundo momento eles foram sendo submetidos a um projeto de extermínio puro e simples. E em situações em que não era possível, que não era viável que acontecesse o extermínio naquele momento, eles foram submetidos a um processo de verdadeiro apartheid, como aconteceu durante um tempo, por exemplo, em Nova York, em que se construiu, os holandeses que colonizaram aquela região inicialmente, construíram um muro para poder separar os indígenas, os nativos americanos, do contato com os holandeses, né? Algumas pessoas, elas vão lá para Nova York e tiram foto lá de uma maneira completamente viralatesca, colonizada em Wall Street, mas ninguém se pergunta por que o nome da rua é Rua do Muro. Talvez se essas pessoas se perguntassem por que o nome da rua é Rua do Muro, elas entenderiam melhor que foi o processo de colonização da América do Norte pelos protestantes. Pois bem, e no outro polo dessa hierarquia que foi idealizada pelo Almir de Andrade, a gente tem os projetos coloniais ibéricos, especialmente o projeto colonial português. E a gente pode estabelecer uma série de aproximações entre os projetos coloniais luso e espanhol e também algumas diferenças que são diferenças importantes. Ora, o processo de colonização espanhola, quando a gente compara com o que foi o processo de colonização dos países da parte nortenha da Europa, ele parece um conto de fadas, né? Que de fato você teve ali algum grau de integração e algum grau de diálogo, obviamente levando em consideração que todo o processo de colonização é um processo inerentemente violento. Então aqui a gente não está querendo idealizar, a gente não está querendo criar um mundo de fantasia onde não existe guerra, onde não existe confronto, onde não existe violência. Mas olhando por esse aspecto civilizacional, houve de fato algum diálogo do ponto de vista do colonizador em face
das tribos, dos povos, das franjas civilizacionais que estavam sendo colonizadas. Porém, o Império Espanhol, na sua própria metrópole, ele já era fragmentado, porque a nação espanhola em si ela é composta ali por uma verdadeira tapeçaria de franjas civilizacionais que foram arranjadas ali em torno de uma nacionalidade de uma maneira muito precária. Então, a fragmentação subsequente da América Espanhola, ela refletiu, num certo sentido, a própria fragmentação que é inerente à própria nação espanhola. Além disso, por uma série de motivos que não tem como a gente analisar de uma maneira mais aprofundada neste momento, não houve a possibilidade também de formação de uma nacionalidade una, dotada de uma cultura com um grau de unidade importante, igual aconteceu na América Portuguesa. Um desses motivos, talvez o mais importante, é o fato de que os grupos civilizacionais que foram encontrados pelos espanhóis na América Espanhola, eles detinham um grau mais elevado de desenvolvimento cultural, o que fazia com que eles tivessem maior obstinação para poder preservar esses elementos culturais e também impedir que houvesse uma fusão, que houvesse uma polimerização entre esses elementos culturais. Então, a fragmentação do antigo Império Espanhol em uma península de nações, que foi o que acabou acontecendo depois da independência dessas nações em face do Império Espanhol, ele, no final das contas, mimetiza, representa a existência dessas culturas anteriores. Então tem os Nazca e os Incas no Peru, você vai ter os Quechua e os Aimorés na Bolívia, você vai ter inclusive os contingentes africanos que foram levados especialmente para a Colômbia, para o Equador, para a Venezuela, que também não foram integrados da mesma forma como aconteceu no Brasil. Você tem contingentes europeus importantes que foram para a Argentina, que foram ali para aquela região da orla de Montevidéu, no Uruguai, que foram para o Chile. Você tem os maias e os astecas no México. Então, essa fragmentação da América Espanhola ela acaba refletindo, num certo sentido, essa própria fragmentação que já foi encontrada no primeiro momento pelos colonizadores espanhóis e que não pôde ser vencida por esses colonizadores. Já a colonização portuguesa, que é apresentada pela Almir de Andrade, ocupando uma posição de primeiro lugar, né, nesse ranking dos melhores projetos coloniais, é claro que ele não utiliza esses termos aqui que eu estou usando para poder facilitar a compreensão. Então, a colonização portuguesa, ela quase que atualiza de forma plena essa visão de um processo de diálogo entre diferentes civilizações que é tocado de uma maneira exitosa. Por quê? Porque os portugueses eles conseguiram, ao mesmo tempo que eles impuseram elementos inerentes à sua própria cultura, que eram elementos muito importantes e vieram a ser basilares no nascimento de uma cultura brasileira, como, por exemplo, a língua portuguesa, como, por exemplo, essa formação étnica predominantemente mestiça, que já era uma característica dos próprios portugueses, como é muito bem relatado pelo Gilberto Freire, como a visão de mundo e a própria mentalidade, não apenas no aspecto religioso, mas também no próprio aspecto da psicologia social católica, né? Esse arraigamento em uma civilização católica, esses elementos eles foram trazidos e foram implementados pelos portugueses. E ao mesmo tempo os portugueses conseguiram se apropriar, dialogar e, num certo sentido, se fundir com elementos culturais muito importantes, tanto dos contingentes indígenas que já habitavam no Brasil, né, sendo as duas famílias, entre aspas, indígenas mais importantes, os G, os macro-G, que habitavam especialmente a região do sertão nordestino, ali na Paraíba, no Ceará e em Pernambuco, e os contingentes tupinambá, né, que estavam integrados à grande cultura do Império Tupi, que se alastrava ali em toda a região litorânea, em toda a orla do Brasil, e pegando até, inclusive, partes ali da atual Guiana Francesa e também partes do atual Uruguai. Então os portugueses eles conseguiram estabelecer essa fusão, essa simbiose, essa sincretização com esses elementos fundamentais constitutivos, tanto da cultura indígena quanto dos diferentes troncos populacionais e civilizacionais que foram trazidos como cativos da África para
o Brasil. E foi justamente por conta dessa capacidade que os portugueses tiveram, demonstraram, de se abrirem de uma maneira tolerante, de uma maneira contemporizadora a esse diálogo cultural, que fez surgir na América Portuguesa uma unidade de cultura a partir da mistura e da simbiose entre essas diferentes franjas culturais, que foi o berço de nascimento da cultura brasileira, que por sua vez é o berço de nascimento do povo brasileiro e também o berço de nascimento da própria nação brasileira num momento posterior. Então, o Almir de Andrade vai fazer todo esse trajeto que eu estou explicando para vocês, para ele poder apresentar aqueles elementos que são os verdadeiros pilares da doutrina política brasileira, que é assentada justamente nessa tradição que foi iniciada no país com a colonização capitaneada pelos portugueses. Os dois primeiros pilares que são importantes da gente ressaltar aqui, que são trazidos pelo Almir de Andrade, são, em primeiro lugar, o caráter conciliador da doutrina política brasileira e o seu realismo. Vamos explicar a que se referem cada um desses elementos. O português, o luso que veio colonizar a América Portuguesa, ele, na visão do Almir de Andrade, veio dotado de um espírito conciliador que já se fazia presente no próprio reino, no próprio império, na metrópole portuguesa, antes da vinda desses portugueses para o Novo Mundo, antes da vinda desses portugueses para a América. E esse espírito conciliador foi o elemento que permitiu que, por um lado, os portugueses conseguissem salvaguardar a sua presença e a sua liderança no Novo Mundo, apesar de contarem com um contingente deprimido de homens e de recursos para poderem tocar esse projeto colonial, e também permitiu que houvesse a adesão, a aderência de grupos que já habitavam aqui a América, que já habitavam o Novo Mundo, ao projeto colonial português, com a expectativa, eventualmente, não apenas de se fundir com esses contingentes portugueses através do cunhadismo, né, que foi tão bem descrito pelo grande Darcy Ribeiro, mas também de salvaguardar os seus próprios interesses a partir do firmamento de certos acordos, de certas alianças ocasionais incidentais com os portugueses, igual aconteceu, por exemplo, nas diferentes batalhas de expulsão dos invasores franceses, ingleses, holandeses e por aí vai, em que tribos indígenas desempenharam funções de proa nesse processo de expulsão dos invasores de outros países, de outras regiões da Europa. Esse caráter conciliador do português, então, foi o que permitiu que uma nação minúscula, diminuta, apesar de dotada de uma alma gigantesca, conseguisse colonizar um território tão vasto, porque esse processo de colonização era um processo assentado no equilíbrio, na temperança e na concessão para que outros grupos pudessem se agregar a esse projeto, o que naturalmente garantiu a sua viabilidade na visão do Almir de Andrade. Outro elemento importante que foi ressaltado, né, como um dos pilares da doutrina política brasileira é justamente o realismo português. O que isso quer dizer com realismo? O realismo a gente pode entender como uma oposição, um antagônico ao idealismo ou ao ideologismo. Uma política realista é uma política que ela é tocada não por um conjunto de princípios ideológicos que vão determinar os movimentos e as medidas que são tomadas por um determinado governo, mas sim como uma resposta às exigências que são trazidas pela realidade do manejo político, do cotidiano político. Então, a política que ela está completamente arraigada, ancorada nas demandas e nas exigências da realidade. É uma política de caráter quase que experimental nesse sentido, né? Uma vez que as medidas que são levadas adiante não são medidas pré-concebidas, pré-determinadas, mas são medidas que vêm a responder, que vêm a contemplar determinadas demandas e requisitos da própria realidade. Então, é uma política
que ela é uma política nesse aspecto diametralmente oposta a essa visão também muito celebrada pela Europa protestante, né? Eu falo aqui protestante não no sentido religioso, mas no sentido cultural, pela Inglaterra, por partes da Alemanha, pela Holanda, né? Por esses grandes complexos culturais. Então é uma visão diametralmente oposta à visão que foi celebrada por esses grupos, uma vez que eles assentavam a sua atuação política, pelo menos do ponto de vista dogmático, né, especialmente com a ideologia do liberalismo, em um conjunto de princípios que deveriam ser aplicados independentemente do contexto em que eles iriam vigorar. Então são princípios, nesse sentido, universalizantes. São princípios que devem reger a política independentemente da situação política que aquele país, aquela nação vive naquele momento, independente da sua cultura, da sua história, independente dos meios de organização que foram escolhidos historicamente por aquele povo para poder se organizar, nada disso aí é levado em conta. Esse modelo ele é vendido como um modelo universal e uma coisa meio, como os americanos dizem, né? One size fits all, é como se fosse uma camisa que servisse para qualquer tipo de corpo. O realismo português é a antítese perfeita dessa visão. O realismo português ele prescreve que a organização política deve ser plástica. A organização política ela deve ser responsiva. A organização política ela deve se moldar às exigências da realidade. O Almir de Andrade... Vou beber uma água aqui rapidinho. O Almir de Andrade, partindo desses dois pilares, ele vai analisar o processo histórico de colonização do Brasil por Portugal e ele vai observar ali naquele ecossistema do engenho o florescimento de uma forma, um método específico e muito característico da colonização da América Portuguesa, que é o método do patriarcalismo. Naturalmente, aqui existe uma referência muito evidente ao Gilberto Freire e a reflexão que ele apresenta no Casagrande de Senzala a respeito do processo de formação da sociedade patriarcal brasileira. Então, Almir de Andrade ele vai observar no método patriarcal de colonização do ecossistema do engenho, das grandes fazendas, dos grandes engenhos do Nordeste brasileiro, como um método por excelência de colonização do nosso país. E é a partir desse método, do método patriarcal, que o Almir de Andrade ele vai estabelecer os dois outros pilares fundantes da doutrina política brasileira, que são aquilo que ele vai chamar de localismo e o personalismo. Vamos explicar agora o que são esses dois elementos. Ora, o fato de o processo de ocupação do território brasileiro, de colonização e da própria organização política da sociedade brasileira ter se dado não apenas no Nordeste, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. O próprio Gilberto Freire também vai estabelecer uma série de paralelos aí entre a sociedade que começa a se formar no Nordeste e a sociedade que começa a se formar lá em São Vicente, atual São Paulo. Mas esse fenômeno é mais facilmente observado, naturalmente, na sociedade nordestina, porque, inclusive, a gente tem mais documentação a respeito disso, então facilita o trabalho dos historiadores. Mas esse modelo patriarcal, ele, num primeiro momento, ele vai confinar o horizonte de reflexão política, de uma maneira muito natural, ao conjunto de interesses que são inerentes àquele senhor patriarcal que é a grande liderança, o grande César daquele ecossistema político que é o engenho. Então, o predomínio, a primazia dos interesses desse patriarca sobre considerações mais amplas, mais abrangentes, considerações que poderiam, inclusive, alcançar interesses que fossem interesses ultramarinos do processo de colonização portuguesa, esses elementos eles acabam sendo ofuscados pela primazia e pela imposição dos interesses do senhor de engenho, desse grande patriarca. O que gerou, o que fomentou uma mentalidade inerentemente localista, bairrista, na forma de se compreender a política
na cultura brasileira. Uma coisa que é absolutamente, mas é algo extremamente claro quando a gente vai analisar até hoje em dia o que é o sistema político brasileiro, em que, no final das contas, a política gira muito em torno desses caciques locais que, num sistema de acomodação e disputa, né, numa espécie de uma dinâmica de aliança e de confronto, vão controlando a política de cada uma das localidades brasileiras e que ganham a sua expressão no âmbito nacional dentro desse ecossistema parlamentar meio esquizofrênico que a gente tem no nosso país. Então, esse chamado centrão, por exemplo, né, que é uma espécie de um grupo político meio amorfo e que não tem nenhum tipo de identidade ideológica e que, de modo geral, a grande mídia gosta de caracterizar como fisiológico, só pode ser compreensível se a gente der esse tanto de passos atrás e voltar nesse processo de formação, de germinação da própria cultura política brasileira, da doutrina política brasileira assentada nesse regime patriarcal que foi instaurado com a instalação dos engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro e que vai formar, que vai cunhar, que vai moldar toda essa mentalidade política que é, num certo sentido, restrita, que ela é confinada ao horizonte de interesses do mandonismo do senhor de engenho. O quarto pilar que vai constituir a doutrina política brasileira na visão do Almir de Andrade é o personalismo. Por quê? Porque, como o Almir de Andrade observa muito bem, e isso também já tinha sido observado pelo Gilberto Freire, lá no caso A Grande Senzala, né, quando ele vai falar sobre a colonização portuguesa, ele tem uma seção do livro que é dedicada aos portugueses e à forma específica de colonização que foi tocada pelos portugueses. O Almir de Andrade ele vai observar que esse mandonismo exercido pelo senhor de engenho, apesar de muito violento também, ele era dotado de uma certa intimidade. Inclusive, só abrindo parênteses aqui, o primeiro vídeo que eu gravei aqui para o canal foi uma Biografias do Brasil sobre o pensamento do Gilberto Freire. Lá eu falo bastante sobre essa relação entre violência e intimidade no Brasil patriarcal, né? No processo de formação da sociedade brasileira nos moldes patriarcais. E isso está presente nessa reflexão sobre o personalismo do Almir de Andrade. Por quê? Porque para o senhor de engenho, o engenho, o grande latifúndio de cana do açúcar, a sociedade do açúcar brasileira, ele era ao mesmo tempo um empreendimento comercial, um empreendimento, inclusive, muito avançado do ponto de vista tecnológico para o período. Ele era um empreendimento político, porque, de fato, era uma espécie de uma vanguarda, um vetor de colonização do território da América Portuguesa e de controle desse território pelos interesses lusos, mas também era, de uma maneira mais profunda, uma extensão da própria família e da própria casa, da própria residência do senhor de engenho, que tocava esse território por ele comandado, por ele controlado, como se fosse o quintal da sua casa, como se fosse a estrutura do seu próprio lar, da sua própria residência. Então, o Gilberto Freire vai descrever que o senhor de engenho ficava durante o dia inteiro ali rondando a cavalo, né, o território ali abrangido, no certo sentido, pelo engenho que era de sua posse, e ele comandava todos os empreendimentos que eram tocados ali pelo engenho. Então, o território do engenho, conjunto de vilarejos e arraiais que circundavam a Casa Grande, era uma espécie de uma extensão do lar, uma extensão da casa do senhor de engenho, do patriarca. E era justamente por isso que ele estabelecia essa relação de intimidade com as pessoas que eram mandadas por ele, que estavam sob a sua batuta. Então, essa forma de exercício do poder no Brasil, que é uma forma extremamente personalista, ela vai servir como um dos fundamentos para o florescimento de toda essa doutrina política brasileira, que a gente consegue observar hoje em dia de uma maneira muito clara, né, de uma maneira muito evidente. Basta você ver, por exemplo, em primeiro lugar, o quão personalista e o quão absolutamente desinfetada de questões ideológicas é a nossa política. Alguém, por exemplo, não sei, uma pessoa que de fato acompanha a política, sabe qual é o partido do Bolsonaro?
A grande maioria das pessoas nem ligava para saber qual era o partido dele, qualquer partido pelo qual ele se candidatasse, e as pessoas que gostam da figura do Bolsonaro iriam votar nele, independente das suas decisões partidárias. A mesma coisa em relação ao Lula. Eu conheço, e tenho certeza absoluta que vocês que me acompanham também conhecem, uma infinidade de pessoas que odeiam de uma maneira radical o PT, mas que votaram no Lula. O cara ele vai lá na rede social dele, no Instagram, no WhatsApp, enfim, e faz uma postagem antipetista, absolutamente radicalizada, e depois ele vai lá e faz uma postagem em que ele suspira de amores pela figura do presidente Lula. Você tem no Brasil casos que são quase que caricatos, como, por exemplo, o Paulo Cogos, que talvez seja a figura mais expressiva aí desse movimento ANCAP, ultralibertário, enfim, esse hospício a céu aberto, que se candidatou pelo Partido Trabalhista do Brasil. Então, o que pode ser mais antitético em relação ao trabalhismo brasileiro do que a figura do Paulo Cogos? Mas representa muito bem o fato de a política brasileira ser uma política de caráter personalista e não uma política de caráter ideológico. Isso é algo muito importante para a gente poder entender o que é a doutrina política brasileira. O mando no Brasil ele é realizado por uma pessoa e a forma como os brasileiros entendem o exercício do poder é essa forma identificada com uma figura, identificada com uma personalidade específica, que remete justamente a esse processo de formação da cultura brasileira no bojo da tradição portuguesa que teve no patriarcado do Engenho de Açúcar, digamos assim, o seu primeiro episódio, né? Seu episódio fundamental, o seu grande berço. Então aqui agora a gente já atravessou todos os quatro pilares que constituem a doutrina política brasileira na visão do Almir de Andrade. Então, esses pilares são o realismo político, o caráter conciliador, o escopo localista e, no final das contas, esse caráter personalista, né? Esse caráter de associar o exercício do poder a uma certa intimidade estabelecida com a personalidade que exerce aquele poder, com a figura que de fato exerce aquele poder político. E com base nesse arcabouço, né, nesse conjunto de pilares que constituem a doutrina política brasileira, o Almir de Andrade ele vai analisar toda a história política do nosso país. Então, aqui, em pinceladas grossas, ele vai dizer que toda a política colonial do Brasil ela foi orientada justamente por essa tradição, por essa doutrina política brasileira. Ela era realista, experimentalista, as medidas políticas que eram adotadas pela metrópole portuguesa respondiam às demandas da realidade fundamentalmente. Então você tem aí uma série de episódios que ilustram isso muito bem. Talvez o mais ilustrativo foi a vinda da família real em 1808 para o nosso país, algo absolutamente inédito na história da humanidade, em que você tem a transferência da corte da metrópole para uma região a princípio colonial. Além disso, a política durante o período colonial brasileiro ela também era uma política absolutamente conciliadora, em que Portugal buscava estabelecer essa contemporização, por assim dizer, né, com interesses que lhe eram antagônicos, e buscava, num certo sentido, estabelecer ali uma espécie de um equilíbrio de interesses. E foi justamente no momento em que essa visão conciliadora falhou, quando começaram a haver uma série de rusgas entre brasileiros e a corte portuguesa, não houve a sabedoria necessária para se buscar uma conciliação, foi exatamente nesse momento que Portugal perdeu o seu controle sobre o Brasil e que emergiu no horizonte a nossa independência. Além disso, a política tocada no período colonial pelos portugueses era também uma política de caráter localista, num certo sentido, né? Isso daí é muito representado pelas próprias câmaras de vereadores que surgiram no Brasil e que representavam, num certo sentido, quase que um núcleo de realpolitik, de política real, que dialogava com os interesses reais dos brasileiros que habitavam a América Portuguesa durante o período colonial.
E, finalmente, a política portuguesa também tinha um caráter, num certo sentido, personalista, porque a própria forma de organização monárquica ela é fundamentalmente uma organização personalista, porque ela é assentada na figura, no prestígio e na autoridade, na legitimidade do monarca. Na interpretação do Almir de Andrade, o Império Brasileiro ele também vai levar adiante, ele vai prosseguir com essa tradição política da doutrina política brasileira. Muito orientado pelos grandes intelectuais, pelos grandes pensadores e pelos verdadeiros pais fundadores da nacionalidade brasileira, talvez o mais importante desses pais fundadores seja o grande patriarca da nossa independência, né, que foi o José Bonifácio, mas você tem uma série de políticos aí ao longo de toda a extensão do período imperial no nosso país, do primeiro reinado, do período regencial e do segundo reinado, que tiveram essa consciência a respeito da necessidade de organizar a política brasileira em face dessa tradição, em face dessa doutrina. E isso pode ser observado em uma série de medidas e de decisões a respeito da própria organização do Estado Nacional que naturalmente expressam essa necessidade de uma reconciliação e uma manutenção, mais precisamente, dessa tradição política. A própria escolha em manter o Brasil como um império, né? O Brasil estava se separando de um império colonial, de um reino colonial, e estava se tornando ele mesmo também um império organizado em uma forma de expressão do poder de caráter monárquico. Essa decisão, que foi tomada por pessoas, inclusive, que tinham convicções de natureza republicana, como foi, por exemplo, o próprio caso do José Bonifácio, ela foi movida por esse realismo político, por essa visão de entender que, em face dessa tendência centrífuga, por assim dizer, da política brasileira, né, dessa tendência localista, somente um regime centralizador e um regime que expressasse a necessidade de realismo político e também expressasse essa natureza personalista do poder no Brasil, assentada na legitimidade de uma pessoa, de uma personalidade, de uma figura, somente um tal regime teria condições de manter o país pacificado e manter o país unificado. Então, foi essa compreensão, foi esse entendimento que ancorou a decisão de manter o Brasil como um império depois da sua independência. Além disso, e aqui se a gente observar de uma maneira mais detida o que foi o reinado de Pedro II, né, Dom Pedro II, o segundo reinado, a gente pode observar também a manifestação, a expressão desses princípios políticos da doutrina política brasileira de uma maneira absolutamente evidente, de uma maneira absolutamente clara. Então, do ponto de vista da conciliação, apesar de institucionalmente o Pedro II ele ocupar aquilo que ficou conhecido como poder moderador, né, de ele deter o poder de agir politicamente como mediador de conflitos dentro do governo imperial, o Pedro II sempre utilizou essa institucionalidade, sempre utilizou essa franquia de uma maneira absolutamente equilibrada, de uma maneira absolutamente temperada, buscando sempre estabelecer uma lógica de conciliação entre os diferentes setores que se faziam representar na política nacional naquele momento. Então, o Pedro II, inclusive, ele chega a ser criticado por algumas pessoas aí mais radicalizadas justamente pelo seu perfil conciliador. Ele era chamado, inclusive, pelos seus críticos no século XIX de um imperador banana, porque ele não tinha mão de ferro para agir de uma maneira mais incisiva. Claro que essa crítica é uma crítica completamente leviana, porque, na verdade, o Pedro II ele olhava para a política brasileira dentro de uma ótica mais elevada. Ele não olhava para a política nacional dentro dessa ótica comezinha da crônica política cotidiana. Ele olhava para a política nacional a partir da ótica do interesse nacional e da agenda nacional, do conjunto de elementos fundamentais para a salvaguarda da saúde do país e para a salvaguarda da unidade nacional, num momento em que a unidade brasileira era muito menos consolidada do ponto de vista político e da própria infraestrutura de ligação entre as diferentes partes, os diferentes rincões
do país, que naquele momento era extremamente precária. Pedro II, segundo reinado, de modo geral, o Brasil também adotou uma política absolutamente experimentalista no sentido bom, no sentido positivo desse termo, no sentido de organizar as instituições para poder responder às demandas, aos requisitos, às exigências da realidade, não organizar a política nacional em função de uma principiologia ideológica, de modo a fazer com que a instituição política nacional ela perfaça, ela expresse determinados desígnios de uma certa ideologia. Além disso, o caráter centralizador do Império ele foi pensado, foi concebido justamente como uma espécie de um remédio, um antídoto contra essa mentalidade localista que até hoje se faz muito presente na política brasileira. Por quê? Porque, de um lado, essa centralização política, ela de fato abafava, ela de fato asfixiava as tendências fragmentadoras que naturalmente respondiam a essa cultura política localista, mas ao mesmo tempo, também, novamente perfazendo esse caráter conciliador, essa institucionalidade política permitia que essas forças locais elas se organizassem de uma maneira institucional e também oferecia a oportunidade para que essas forças políticas locais fossem aos poucos se convertendo à luz de uma visão de uma política nacional. Quando eu fiz o vídeo sobre Oliveira Viana, eu falei sobre o esforço realizado pelo Pedro II de selecionar homens, indivíduos, para compor os conselhos e os gabinetes ministeriais com base na capacidade desses indivíduos elevarem a sua perspectiva política para além do localismo e adotarem uma visão nacional, uma visão mais ampla. Ora, isso é justamente um esforço de conversão de uma cultura política localista em uma cultura política nacional, que foi levado adiante de uma maneira, inclusive, muito mais eficiente pelo Getúlio Vargas, que foi talvez o grande fundador de um sistema político nacional no nosso país, justamente tomando como inspiração aquilo que já havia sido realizado de uma maneira preliminar pelo Pedro II. Além disso, naturalmente, o Império ele foi uma organização política de caráter personalista, isso aí é a coisa mais evidente, porque naturalmente ele tinha lá na figura do imperador talvez o seu grande eixo, né, o seu grande pilar de sustentação do ponto de vista da sua legitimidade. Mas mesmo no Império, apesar de a hegemonia política ela ter ficado na mão desses setores que eram setores simpáticos a essa tradição política brasileira, havia uma série de franjas, havia uma série de grupos, uma série de indivíduos que flertavam com uma outra visão de organização política, uma visão universalista no sentido que o termo tem no pensamento do Almir de Andrade. Uma política que não deveria ser organizada como uma resposta às demandas da realidade brasileira e como o florescimento da própria cultura política brasileira, mas uma política que seria organizada como uma espécie de uma mimetização, como uma espécie de uma materialização de princípios ideológicos que, naquele momento, eram os princípios do liberalismo, mais precisamente o liberalismo romântico francês, russoniano, o liberalismo no sentido da organização do poder de caráter parlamentar, o parlamentarismo britânico, e o federalismo dos Estados Unidos. Esses grupos eles estiveram em posições de poder ao longo de todo o período que vai desde a independência brasileira até o final do Império lá em 89. Porém, esses grupos, eles em alguns momentos, eles conseguiram colocar a cabeça para fora e conseguiram, inclusive, galgar uma posição de hegemonia, que foi justamente no momento de maior instabilidade, de maior risco para a própria unidade nacional brasileira, que foi após aquele período da assinatura do Ato Adicional de 1834, em que você teve uma grande descentralização política no país, em que você teve a extinção de uma série de órgãos centralizadores, alguns conselhos federais,
que a própria Guarda Nacional ela foi escamoteada, em que você teve a transferência de uma série de prerrogativas para conselhos provinciais, justamente disseminando esse processo de descentralização, de fragmentação do poder, que gerou a infinidade de revoltas que aconteceram subsequentemente naquele período e que colocaram em risco, de uma maneira muito premente, a própria unidade nacional do nosso país. Ora, esses grupos políticos que foram derrotados pelos conservadores, especialmente depois da assinatura da Lei 105 de reinterpretação do Ato Adicional de 1834, que foi assinada em 1840, esses grupos que foram derrotados pelos conservadores, eles se reorganizaram dentro dos partidos republicanos, especialmente o PRP, né, o Partido Republicano Paulista, o PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense, lá do Rio Grande do Sul, e o PR do Rio de Janeiro. O PRR, lá do Rio Grande do Sul, que tinha algumas figuras importantes, especialmente o Júlio de Castilhos, tinha também o Demétrio Ribeiro, tinha o Silveira Martins, que vão ser figuras também de muita proa, de muito relevo ali durante a revolta federalista. E o Partido Republicano da Capital, ele tinha talvez como a sua figura mais importante o Quintino Bocaiúva, que é um nome de rua aí num monte de lugares e tal. Eu não consigo nem entender por que esse cidadão, com o tipo de atuação política que ele teve durante a história política brasileira no século XIX e no século XX, por que esse cidadão tem tanto reconhecimento e goza de tantas homenagens. Mas o que acaba acontecendo é que esses grupos políticos, orientados por uma visão completamente deslocada, alienada da tradição política brasileira, foram alçados ao poder com o golpe de 1889 e organizaram a política brasileira durante todo o período de maior estabilidade, por assim dizer, né? Depois dos anos da política da espada ali com Deodoro e com Floriano, eles foram responsáveis pela organização e pela gerência da política brasileira ao longo de todo o período da República Velha, que foi justamente um período de fratura, de ruptura com essa tradição política lusitana, um período de ruptura com a doutrina política brasileira. E se a gente for analisar à luz desses 4 pilares constitutivos da doutrina política brasileira, ficou muito evidente por que foi um período de ruptura. Primeiro, não foi um período de conciliação, pelo contrário. O período da República Velha foi um período extremamente violento e autoritário. Basta você levar em consideração, por exemplo, a quantidade numerosa de revoltas, de levantes, de escaramuças que aconteceram durante o período da República Velha. Também basta você levar em consideração o fato de que mesmo no momento em que a República Velha claramente iria cair, que ela já não detinha mais condições de se manter politicamente, os agentes políticos da elite da República Velha se colocaram de uma maneira completamente intransigente do ponto de vista, inclusive, de negociar uma saída que fosse, talvez até uma saída que garantisse alguns interesses desses agentes políticos. O Washington Luiz, né, antes dele ser deposto pelas tropas que vieram do Rio Grande do Sul e também que vieram do norte do Brasil, ele não queria entregar o cargo de maneira nenhuma. Inclusive, ele recorreu várias vezes aos chefes das Forças Armadas brasileiras para poderem resistir. É óbvio que naquele momento os generais e também o comandante da Marinha não tinham mais nenhum interesse em pegar em armas para poder lutar em nome de um governo que naturalmente não detinha mais condições de se manter. Mas o Washington Luiz, até o último minuto, ele evitou de entregar o seu cargo. Isso não é simplesmente um atributo de personalidade do Washington Luiz, mas é uma característica política desses grupos políticos que dominaram a vida brasileira durante o período da República Velha. É a sua intransigência, é o seu caráter oposto a um caráter contemporizador, a um caráter conciliador, é o seu autoritarismo. Além disso, a República Velha ela era tudo menos realista. Ela era uma república que era organizada, num certo sentido, à luz de interesses de franjas muito específicas, mas que do ponto de vista doutrinário, ela era estritamente, radicalmente ideológica. Na verdade, ela pregava o oposto do realismo político. Ela pregava que
A realidade é que deveria se moldar, que deveria se acomodar a um conjunto de princípios ideológicos que eram importados do estrangeiro, que eram aplicados com peso quase de palavra sagrada dentro da organização das instituições políticas do nosso país. Basta você ver o caráter completamente alienado da Constituição de 1891. Basta você ver como que a República Velha rompeu com as tradições católicas formadoras da nacionalidade brasileira. Basta você ver como que a República Velha ela instituiu uma guerra à herança e ao legado português. Foi na República Velha que surgiu o termo bragancismo, que era um termo utilizado para poder estigmatizar, satanizar a colonização portuguesa, atribuindo a essa colonização portuguesa todos os males de origem da sociedade brasileira. Além disso, a República Velha ela era, nesse sentido, o pior dos mundos do ponto de vista do localismo, que é esse terceiro pilar da doutrina política brasileira. Por quê? No primeiro âmbito, ela não confrontava o localismo, ela não apresentava nenhum antídoto ao localismo, como fazia o Império. Pelo contrário, ela radicalizava, ela agravava esse localismo, mas também, ao mesmo tempo, ela não oferecia canais, veículos de expressão dessas forças políticas locais, porque o provincialismo da República Velha, né, essa descentralização política e atribuição, concentração do poder nos estados, nas províncias, também não é um veículo de expressão legítimo e correto do localismo, porque esses poderes locais eles estão organizados quase que no âmbito geográfico das fazendas, estão organizados no âmbito geográfico, no máximo, dos bairros das cidades brasileiras. Então, mesmo o municipalismo ele não é uma expressão correta desse localismo, muito menos o provincialismo, né? Muito menos essa política de estados que foi instituída pela República Velha. Pega um estado gigantesco, aí, por exemplo, como o Pará. Pará é quase um continente contido ali dentro de uma província. Então é óbvio que você concentrar de uma maneira hipertrofiada o poder dentro da política provincial lá em Belém do Pará não vai oferecer canais legítimos de expressão política desses poderes locais que estão localizados em outras regiões ali do Pará, lá em Altamira, lá na região dos Parecis, da Serra dos Parecis e por aí vai. Então, por um lado, a República Velha não combatia os aspectos negativos do localismo, pelo contrário, os acentuava, e ao mesmo tempo a República Velha também não oferecia meios desse poder, que era o poder real no nosso país, ainda hoje em dia é o poder real no nosso país, dele se apresentar. Então criava uma situação de instabilidade e de falta de representatividade. Foi esse um dos motivos porque a República Velha caiu também. E, além disso, a República Velha ela também não era personalista. Basta você ver, por exemplo, o que foi a dinâmica de oscilação do poder na época da chamada política do café com leite, em que você tinha transferência da presidência entre os estados mais importantes no período, que era o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Então, essa própria tendência, esse próprio princípio, por assim dizer, de você ir transferindo o poder, não em face, por exemplo, das qualidades do governante, ou então da sua popularidade, da sua representatividade, mas simplesmente por causa de um manejo político, ideológico, institucional, isso evidencia naturalmente o distanciamento da República Velha, tanto do seu realismo, que é um realismo da tradição política brasileira, quanto também do personalismo, porque é um regime que não tem identidade, é um regime que não tem figuras, que não é tocado por pessoas, mas sim por instituições abstratas e por princípios de natureza supostamente universal, mas que na verdade são os princípios do liberalismo. Justamente nesse momento em que a República Velha ela se desidratou completamente por ter fugido dessa doutrina política brasileira, que acontece a Revolução de 1930, que é interpretada pelo Almir de Andrade como não apenas uma reconciliação com essa tradição política lusitana e com a doutrina política brasileira, mas
ela é vista como uma radicalização, como um verdadeiro zênite, como um ápice, como um agravamento desses elementos que constituem a doutrina política brasileira. Então vamos lá. Conciliação. Quando a gente estuda a historiografia liberal, ou então a historiografia de esquerda, a respeito da Era Vargas, existe quase que uma unanimidade em torno do fato de que Vargas era um ditador, que ele era um autoritário, que ele era um cara facínora, e que ele era truculento, e que não sei o que, e que não sei o que lá. Esse tipo de ladainha com a qual a gente já está acostumado. Mas a realidade é que as diferentes facetas assumidas pelo regime político entre 30 e 45, depois entre 51 e 54, capitaneado pelo Getúlio Vargas, foram extremamente conciliadoras. Isso é muito fácil de perceber quando a gente faz um estudo minimamente sério a respeito do período. Basta você ver, por exemplo, o fato de que os governos formados no período, a estrutura de poder formada no período, era composta por indivíduos dotados das visões ideológicas mais díspares possíveis. Então, vou pegar o Estado Novo, que supostamente deveria ser o zênite do autoritarismo e da truculência na Era Vargas. No Estado Novo tinha comunista, no Estado Novo tinha anarquista, no Estado Novo tinha pessoas que eram simpáticas a regimes católicos, como o integralismo lusitano, por exemplo. No Estado Novo, você tinha figuras católicas. No Estado Novo, você tinha uma série de liberais. O próprio Oswaldo Aranha é um exemplo muito próximo ao Getúlio Vargas. Você tinha positivistas, você tinha militares, você tinha gente da indústria, você tinha representantes dos trabalhadores, você tinha gente de todas as regiões do país. Então era um regime extremamente conciliador. Era um regime extremamente temperado, que buscava estabelecer uma ordem política em que os agentes políticos que tinham de fato poder, que representavam um ecossistema de poder da sociedade brasileira, tivessem a sua expressão legítima. Os únicos quadros que eram de fato escanteados da política brasileira durante o período da Era Vargas eram os quadros radicalizados. Por quê? A dinâmica política que foi concebida pelo Getúlio Vargas era justamente uma dinâmica de privilegiar a unidade do país através de uma visão política nacionalista que colocasse os interesses da nação em primeiro plano e escantear justamente esses setores e esses indivíduos comprometidos com uma agenda que nada que tinha a ver com o nacionalismo, via de regra respondendo a interesses inclusive alienígenas, estrangeiros de fora do Brasil. Então, isso foi uma tática de organização política adotada e empreendida pelo Getúlio Vargas e que escanteou esses grupos. Agora, todos os grupos políticos que de fato tinham algum grau de vinculação orgânica e compromisso com uma agenda política brasileira foram convidados a participar do governo e tiveram ali a oportunidade de ter suas respectivas representações. Além disso, o regime da Era Vargas, mais precisamente no Estado Novo, foi um regime extremamente realista. Por quê? Porque foi um regime que foi se moldando de uma forma muito plástica, se adaptando às demandas de cada momento, às demandas do quadro interno e externo de cada momento pelo qual o regime atravessava. Então, nos momentos em que foi necessário adotar uma postura mais rígida, uma postura mais firme, o governo ele também não pestanejou, não titubeou em adotar essa postura mais firme. Quando foi necessário, por exemplo, estabelecer uma repressão aos comunistas depois da intentona de 1935, depois que os comunistas começaram a se reorganizar, mesmo depois da opressão que acabou acontecendo, da repressão, melhor dizendo, da repressão a que os comunistas foram submetidos, quando em 36 e 37 eles começaram a se reorganizar, o governo percebeu que haveria necessidade de se estabelecer um regime de força para evitar que os confrontos estabelecidos, principalmente entre os comunistas e os integralistas, colocassem em risco não apenas a segurança do país, mas a própria unidade nacional, uma vez que os comunistas respondiam de uma forma desabrida à União Soviética e que os integralistas, aí de uma forma um pouco mais discreta, mantinham também relações especialmente com a Itália fascista naquele período. Então isso deixa evidente
o realismo, esse caráter experimental, no sentido de fazer com que as medidas políticas não sejam orientadas por uma principiologia ideológica, mas sim pelas exigências de cada momento histórico. Além disso, o Getúlio Vargas ele entendeu o perigo desse caráter localista, por assim dizer, da política brasileira e adotou as medidas necessárias para poder, por um lado, oferecer um canal de expressão desse poder real do nosso país, fazendo com que os grupos que detêm poder em cada uma das regiões, em cada uma das localidades, essas oligarquias, tivessem ali o seu foro de representação política, mas também impedindo que esse caráter centrífugo, esse caráter fragmentador desse elemento localista colocasse em risco a unidade do país. Existe uma cerimônia que eu acho que é uma das cerimônias mais simbólicas dessa consciência que o Getúlio Vargas detinha, que é a famosa cerimônia de cremação das bandeiras provinciais, que aconteceu na Praça do Russell, aqui no Rio de Janeiro, e que inclusive contou com uma missa campal que foi celebrada pelo grande cardeal Sebastião Leme. E além disso, e talvez seja o elemento que se torna mais hipertrofiado, né, que se torna mais evidente na condução política liderada pelo Getúlio Vargas, é o elemento do personalismo, que fez inclusive com que o Getúlio Vargas não apenas abolisse os partidos durante o Estado Novo, mas que se posicionasse de uma maneira contundente contra a reorganização posterior desses partidos dentro do Estado Novo. Existe uma anedota que é contada pelo Marechal Eurico Gaspar Dutra no seu livro de memórias, em que ele vai dizer que, se eu não estou enganado, foi o Francisco Campos que veio conversar com o Getúlio Vargas falando sobre a possibilidade de organizar um partido nacional. O Francisco Campos era uma figura que tinha abertamente, ele não escondia de ninguém, simpatias pelo regime fascista na Itália. Então, a princípio, ele queria estabelecer uma institucionalidade na política brasileira semelhante à institucionalidade do partido fascista que comandava a política na Itália. E o Getúlio Vargas, de uma maneira muito firme, muito contundente, ele foi contrário à organização desse partido, alegando, em primeiro lugar, que seria algo completamente ilógico ele criar um partido, sendo que foi ele o responsável pela destituição, pela extinção dos partidos no Brasil, mas também deixando claro que o modelo de organização que ele queria empreender no Estado Novo era um modelo que prescindia da existência dos partidos. Por quê? Porque era um modelo que dialogava com essa tradição personalista lusitana, que tinha suas raízes na história do Brasil e que entendia que o poder só poderia ser exercido de uma maneira legítima no nosso país quando fosse encampado, personificado por uma figura que naquele caso específico era a própria figura dele, a figura do próprio Getúlio Vargas. Ora, esse sistema político que foi instaurado no Brasil na era Vargas, ele persistiu, claro que com determinadas mudanças, com certas adaptações incidentais, ocasionais ali ao contexto específico de cada um dos governos, mas ele foi se manter ao longo daquele período que eu gosto de classificar como a Grande Era Vargas, né, que vai se estender de 1930 até pelo menos a crise do regime militar ali em 1980. É a partir da ascensão da Nova República, que eu chamo muito carinhosamente de Nova República Velha, porque é, no final das contas, quase que uma reencarnação da República Velha adaptada para esse nosso mundo contemporâneo, que essa tradição política lusitana e essa doutrina política brasileira ela vai voltar a ser abandonada. É justamente com a ascensão dos grupos políticos que comandam a política contemporânea na nossa nova República Velha que, tal qual aconteceu com a República Velha, também já estavam mais ou menos presentes ali de uma forma latente dentro da Grande Era Vargas, né, dentro do sistema político anterior. Esses grupos eles adotam uma postura abertamente, deliberadamente, adrede de insurgência contra essa tradição política brasileira. Basta você ver, por exemplo, a forma como Fernando Henrique Cardoso, que talvez seja a figura mais emblemática desse período, como ele, em inúmeras ocasiões, ele disse que a missão do PSDB e a missão do governo dele era, em primeiro lugar, destruir o legado da Era Vargas.
Ora, quando o Fernando Henrique Cardoso ele diz que ele quer destruir o legado da era Vargas, é claro que tem um elemento retórico, né? Ele está querendo usar a figura do Vargas, que era uma figura que ele considerava que talvez pudesse ser vista de uma maneira impopular por setores mais liberais. Mas, na verdade, o que ele quer dizer é que o objetivo do governo dele, o objetivo da República, da nova República Velha como um todo, é o objetivo de romper de uma maneira definitiva com essa tradição política que formou o nosso país, de romper de uma maneira definitiva com a própria cultura brasileira, com esse próprio berço cultural que foi o elemento formador do próprio povo e da nacionalidade brasileira, que é se insurgir completamente contra a doutrina política do nosso país e contra a sua origem lusitana, a sua origem na política portuguesa. Então não é à toa que na nossa nova República Velha a gente tem uma série de elementos que são completamente análogos, quando não homólogos, ao que acontecia no nosso país na República Velha original, por assim dizer. Claro que há algumas diferenças para melhor e outras diferenças para pior. Por exemplo, o que tem de diferença para melhor é que a unidade do país e a própria identidade brasileira, a identidade que gira em torno desses elementos culturais fundadores da nossa nacionalidade, hoje em dia é muito mais consolidada, apesar de ser muito atacada. Então, essa ideia de que o povo brasileiro é um povo mestiço, é um povo que é fundado dentro de um arcabouço de psicologia social católica, que tem uma língua unitária, que é a língua portuguesa, que faz parte de uma civilização que foi trazida para os trópicos pelos portugueses e por aí vai, esses elementos são muito vivos na cabeça das pessoas. Então, isso é um ativo que foi criado por esse período de 1930 até 1980, e o esforço que os agentes políticos desse período tiveram de fato, trazer à tona, trazer à superfície esse elemento que já era um elemento presente no país desde o seu processo de formação da sua nacionalidade, né, que é esse arcabouço cultural que constitui o povo brasileiro. Em contrapartida, e aí é uma mudança para pior que a gente tem na nova República Velha em face da República Velha original, é que hoje em dia, a estrutura de influência externa dentro da política nacional é muito mais sofisticada e muito mais eficiente. Então, quando você pega, por exemplo, para falar só de um aspecto, o aparato cultural que existe hoje para poder promover uma lavagem cerebral nos contingentes da massa brasileira, ele é muito mais eficiente, muito mais sofisticado do que esse aparato que existia na época da República Velha, que ele era ali restrito basicamente à literatura, ou então certas manifestações artísticas a que o povão não tinha muito acesso. Então, quando você compara hoje em dia com a televisão, com novela, com a própria internet, com Netflix, você tem, na verdade, todo um aparato, um verdadeiro exército de produções culturais que vão sendo direcionadas a ir destruindo, a ir erodindo esse arcabouço cultural que é o berço do povo brasileiro e da nacionalidade brasileira. Então esse daí é o quadro que a gente tem da política brasileira contemporânea, olhando através dessa lente que é apresentada pelo Almir de Andrade. Vocês verem o quanto que o pensamento do Almir de Andrade é um pensamento fecundo e que muito pode nos ajudar, não apenas a entendermos o que foi a política durante o período da Era Vargas, e nem apenas para podermos entender o que é a política brasileira contemporânea, mas também para podermos imaginar alternativas para a superação dessa nossa nova República Velha e podermos eventualmente pensar em formas de organização política e institucional que nos levem de novo a uma reconciliação com a nossa tradição política luso-brasileira. Então era basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu devo fazer outros vídeos aqui no canal falando de intelectuais importantes durante esse período da Era Vargas. O próximo intelectual sobre quem eu devo falar deve ser o Everardo Backhäuser, que foi o pai da geopolítica, do pensamento geopolítico no nosso país e que escreveu vários textos para a revista Cultura Política. E depois do Everardo Backhäuser, eu devo fazer um vídeo sobre um grande historiador português radicado aqui no Brasil, que é o senhor Simão de Laboreiro, que tem um livro muito bonito intitulado Os Portugueses no Brasil. Então, esses três autores aí eu devo abranger nesse período aqui em que a gente está celebrando o
aniversário de 93 anos da Revolução de 1930. Pessoal, agradeço vocês que me acompanharam aqui até o final deste vídeo. Peço novamente que vocês deixem o like, que vocês me ajudem a compartilhar esse conteúdo. Como sempre, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!